E recepcionar aqui, então, na nossa talk, em homenagem ao mês da mulher, onde a gente trouxe, então, né, como convidada a Bruna que é empreendedora. Então, Bruna, eu gostaria que tu te apresentasse e trouxesse um pouco, da tua experiência e trazer um pouco dessa narrativa que tu trazes aí, né, de empreender, de como tu começou, de quais são os desafios que tu traz, né, que tu traz à tua carreira e, principalmente, né, como e por que tu começou aí a empreender. Então, Bruna, bem-vinda. Muito obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês também e um prazer maior ainda poder falar sobre a jornada empreendedora e não só como a jornada empreendedora de uma startupeira, mas também de uma startupeira empreendedora mulher, né? A gente sempre participa de eventos e ainda hoje em 2025 é muito triste às vezes subir no palco para apresentar o pitch e ser uma das únicas, né? Ou às vezes de 10 pessoas ter duas mulheres. Então, esse realmente é um desafio que a gente tem aí de ter um número maior de mulheres empreendedoras. Para começar a me apresentar, então, eu sou a Bruna Breitenbach, sou fundadora da Rap, que é uma plataforma digital que auxilia os aniversariantes e organizadores de eventos a facilitar todo esse processo de organização, através também de uma lista de presentes que eu converti em dinheiro. E além do trabalho à frente da Rap, da minha startup, eu estou como líder criativa do World Creativity Day, que é o maior festival de criatividade do mundo, né? E ele acontece em 5 cidades do Rio Grande do Sul esse ano, é a primeira vez que ele vai acontecer em Passo Fundo. Então, é um grande desafio também de falar sobre criatividade, não só de um âmbito artístico-cultural, mas principalmente no que tange, né, o nosso ecossistema de inovação, entender que a criatividade é o início de todo o processo de inovação, né? E que é uma das habilidades que a ONU, desde 2018, coloca em seus relatórios como uma das habilidades humanas mais importantes a serem desenvolvidas pelos profissionais, né? Que é a gente que trabalha também com tecnologia sabe que a criatividade é o que vai nos separar das máquinas, né? E que vai fazer com que a gente possa dominar as máquinas e não o contrário. Então, está sendo um grande desafio esse agora também. Vou começar contando um pouco, então, de como que surgiu o empreendedorismo, né? E depois também esse mundo de startups na minha vida. Eu brinco que eu comecei a empreender, eu só não sabia naquela época, com 6 anos de idade, eu descobri que meu avô tinha uma horta e que nessa horta haviam cenouras. E eu, na minha cabeça, pensei: se tem cenouras, eu posso ir lá, vou colher as cenouras e vender para os vizinhos do meu avô, isso no interior da Serra Gaúcha, né, em Veranópolis. E aí eu fui sozinha, né, 6 para 7 anos, colhi as cenouras e fui vender elas, né, achando que estava fazendo uma coisa maravilhosa, mas as cenouras não estavam nem prontas, eram desse tamanho. Mas hoje eu entendo que começou aí a minha jornada empreendedora, porque na sequência vieram outras atividades, todas elas relacionadas a ter um olhar ou para um problema e tentar, né, enxergar uma solução e trabalhar isso de alguma forma. Eu tive também um outro negócio tradicional por 12 anos, que era uma agência de intercâmbio, educação internacional. Aprendi muito, então acho que uma das diferenças hoje que a gente vê é a oportunidade que nós temos de viver experiências que que a gente aprende com os erros, né? Isso é inegável, a gente sabe, né? Então, o fato de eu ter tido uma outra empresa antes de dar o início ao trabalho como fundadora de startup me ajudou muito, porque eu desenvolvi habilidades de gestão de pessoal, de vendas, de marketing. Então, me deu uma base sólida. E a empresa ela estava indo bem, mas eu sempre fui apaixonada por tecnologia e por inovação. Comecei a participar de alguns eventos de tecnologia e de inovação e pensei, por que que eu vou restringir o meu trabalho a um quadrado, né, físico, uma delimitação física, a um número X de pessoas que é do meu bairro, da minha cidade, da minha região. Na verdade, atendia várias cidades, mas que
eu não consegui expandir mais do que aquilo, né? E eu entendi que era só através do digital que isso seria possível. Então, hoje, através, né, da Rap, foi assim que ela começou, entendendo também uma dor de alguns clientes que eu tinha na agência, de atender pessoas que estavam organizando festas de aniversário, formaturas, 15 anos, e que elas não tinham soluções, assim como as grandes festas de casamento tinham, né? Então a gente pensou que esse público precisava também de soluções digitais para resolver algumas dessas dores na hora da organização. E é assim que surgiu a Rap, com a ideia de que a gente possa comemorar mais momentos felizes em mais momentos da vida, não só no casamento, né? Então, e de forma escalável. Então, hoje a gente tem clientes em todos os estados do Brasil, já tivemos clientes de outros países mesmo sem trabalhar para isso, né? Então, tivemos clientes dos Estados Unidos, alguns países da Europa, e essa é a oportunidade que eu entendi que eu teria. Transformando meu negócio em um negócio de tecnologia e também digital. E hoje a gente está o ano passado nós participamos do Inovativa Brasil, que é um dos maiores programas de aceleração. Oi, Pode Bia, continuar, segue bem-vinda. aí, Bruna, que depois a gente engata com a Bia. O ano passado participamos do Inovativa, fomos até a final em São Paulo, também fomos acelerados pelo Capital Empreendedor do Sebrae, que é um programa super intenso, de 8, 10 meses de duração. Também fomos para a final em São Paulo. E muitos aprendizados, né? Muitos ajustes de pitch, ajustes de rota. Então tem sido uma jornada bem intensa, ainda mais sendo mãe e mulher, né? No ramo da tecnologia. Maravilha, Bruna. Então eu vou aproveitar aqui para introduzir a Bia, que se junta ao nosso grupo de mulheres, então, né? Eu já falei aqui, né, para quem está na nossa audiência aqui, que a nossa live é uma live aqui, uma talk comemorativa do Dia da Mulher. Então, Bia, bem-vinda aqui à nossa Obrigada. aula da Startup Academy. Gostaria que nesse primeiro momento tu te apresentasse e trouxesse, assim como a Bruna já trouxe, um pouco, né, da tua iniciativa de empreender, quem tu é, né, nesse mundo, o que te motivou a empreender. E depois a gente vai fazer um bate-bola aí entre nós três aí, porque, né, eu também sou uma empreendedora. Comecei um pouco mais tarde do que vocês, pelo que eu tô vendo aqui, né? Mas a gente pode trazer um pouco aí, eu acho que é bacana a gente apimentar aí a nossa conversa aqui, trazendo um pouco desses desafios, como é que vocês, né, o que que vocês erraram, né, o que que eu A errei, gente ainda erra, né? aonde Ainda onde a erra. gente acertou, onde a gente erra todo dia, né? Eu acho É, que é bem bacana, que eu acho que é um dos princípios que eu trago aqui para a Startup Academy, é isso, né? A gente conseguir aproximar e trazer um pouco da vida como ela é, né? Eu brinquei, Bia, que quando eu te apresentei lá no Discord, que eu disse, né? A gente é sem firula, a gente vai trazer aqui, né, os erros e os acertos, e a Bia vai falar um pouco sobre o negócio dela, né? Que é um negócio que muita gente faz e pouca gente consegue levar isso né, para um negócio formal que se tornou aí um negócio de sim. sucesso. Então, Bia, te apresenta aí para nós. Ai, Gil, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Desculpa um pouquinho o atraso, deu um problema aqui no link, mas enfim. Então, eu sou a Bia, eu sou jornalista de formação, né? Eu já me formei lá em 2010. Eu atuei muito pouco na minha área de atuação. Logo, eu comecei a empreender ali em 2015. Por motivos pessoais, eu resolvi empreender, né, com bolinhos no pote. Não tinha pretensão de ser um negócio, né? Eu queria fazer alguma coisa para fazer acontecer. Então, eu comecei a fazer bolinhos no pote com a ideia de vender pela internet. Pensa que há 10 anos atrás a internet tinha muito mais alcance, as coisas eram mais orgânicas, né, mais fáceis, digamos assim, no digital. E eu pensava em vender alguma coisa que fosse atrativa, que eu pudesse fazer fotinhos e vender online. Eu pensei em bolinhos no pote para fazer foto de bolo, cobertura, aquela coisa que vai atrair o pessoal. E eu fazia mais pensando nas fotos e não porque eu gostava de cozinha ou nesse para esse lado, né? Então comecei a divulgar, daí os bolinhos que eu fazia, eu acabava fazendo mais foto e divulgando online.
E como eu estava começando, eu comecei a distribuir pelo meu condomínio. Então, eu colava um selinho em cima do potinho, bolo da Bia no pote, comecei a distribuir de porta em porta, uma amostrinha para experimentarem, e o pessoal começou a conhecer. Na época era Facebook muito mais forte, depois Instagram, e assim foi indo, né? Até que começam a surgir as encomendas e começam os primeiros desafios ali, né? De não saber gerir um negócio, de vem muita encomenda, como é que eu vou fazer para entregar, para atender o WhatsApp, para, né, fazer o atendimento, cobrar, fazer toda a gestão do negócio, que ainda não era bem um negócio. E assim foi indo, né? Depois de um tempo tentando, vendo que não dava dinheiro, aquilo ali, comecei a ficar numa exaustão, porque a gente trabalha demais e não vê retorno financeiro, né? Era isso que acontecia no meu caso. E quase que num burnout, assim, que hoje que eu vejo que era um burnout, na época eu nem sabia direito o que que era isso, era aquele estresse, levanta cedo, trabalha, dorme tarde, no outro dia já está devendo de novo, né, para o tempo e aquela correria. E até que, não, só um pouquinho, vamos parar e pensar um pouco, né? Daí eu comecei a pensar que se eu não vendesse em volume, eu não ganharia dinheiro, né? E a escala do negócio. Então comecei a pensar quem compraria vários bolinhos numa venda só, empresas. Então adotei a estratégia de bolinho e aniversário tem tudo a ver. Então em um semestre, eu trabalhei numa planilha, descobrindo o mês do aniversário das empresas, faltava um mês para elas fazerem aniversário, eu entrava em contato e mandava uma amostrinha do bolinho, né? Já com o adesivo da empresa. Que, vocês já pensaram no mimo para aniversário da empresa? Daí mandava uma amostrinha, já adotava algumas estratégias lá, eu sempre mandava o bolinho ali depois do almoço, no meio da tarde, na hora do cafezinho. E daí a mulherada do RH já adorava a função e começou a ter aderência a isso, sabe? Mais do que eu esperava. Mas como era volume para, não eram várias pessoas querendo 10, 5 bolinhos, era uma que queria 200, era outra que queria 500, a coisa ficou mais organizada, né? Então, comecei a entrar no mercado corporativo dessa forma mesmo, dando a cara a tapa, indo lá, olha, experimenta é isso que eu tenho para ti, combina com o aniversário, tu vai ter que procurar alguma coisa para esses colaboradores. E é assim que a gente entrou no mercado corporativo. Isso em 2018, tá? Daí no início de 2019 eu me descobri grávida, de surpresa, assim, no susto. Então foi uma outra situação agora que estava engrenando, meu Deus, como é que vai ser? E a gente vai se adaptando e as coisas vão acontecendo, né? Tive o meu filho, dei uma parada, eu achei que 10 dias iam ser suficiente para eu dar atenção para ele e logo voltar, e eu vi que não é bem assim, né? Que precisou muito mais. Nessa época eu aprendi a delegar, aprendi a não ter total controle das coisas. E depois de ali 2019, no meio de 2019, para o fim, comecei a voltar para esse mercado. Daí ali a gente fez um logo novo, fez um material de divulgação, uma coisa mais estruturada. E ali, novembro de 2019, voltando aos pouquinhos, 2020, veio a famosa pandemia. Então, a gente que vendia bolinhos no pote para momentos de aglomeração, de comemoração, uh, não tinha mais, né? Não tinha saída para isso. Até que os clientes que já eram corporativo começaram, Bia, a gente não queria só um bolinho, a gente precisa do bolinho e a entrega porta a porta, porque depois que eles se adaptaram com as pessoas em home office, daí começaram minimamente a pensar como é que a gente vai, né? Mandaram um computador, mandaram tudo para home office. Agora chegou o momento de, ó, tá todo mundo trabalhando em home office, tá funcionando, mas daí um bolinho ficava pouco para entregar de porta em porta, né? Como é que eu vou mandar, gastar com envio para entregar, chegar na porta da sua casa com um bolinho, né? Então surgiu essa demanda. A gente queria o bolinho, mais a velhinha, mais um balão personalizado. A gente queria o bolinho, mais um cartãozinho e outras coisinhas para esse presente.
E foi daí que surgiu a Mimos Corporativos, com uma demanda do próprio mercado. A gente começou a se munir de parceiros, né? Eu nunca tinha feito entrega em larga escala para 500 endereços, 300 endereços. Como é que se faz isso, né? E a gente começou a se organizar para atender essa demanda que estava surgindo. Não foi necessariamente uma coisa que a gente criou para o mercado, foi o mercado que começou a pedir para a gente. E começou, fizemos a primeira entrega, a segunda, e começou a funcionar. Claro que erros tiveram vários, né? A gente teve clientes lá no início que provavelmente nunca mais vão nos contratar, né? E tá tudo bem. Mas a gente teve muita experiência e hoje os clientes que nos contratam não vão embora, porque a gente sabe muito bem fazer o que a gente faz. Pela experiência, pelos erros, pelos acontecimentos, a gente foi se adaptando ao mercado. E é mais ou menos isso a nossa Miús Corporativos hoje. Muito bom, Bia. Bruna, conta aí para nós, né? A Bia trouxe um pouco dessa questão da trajetória, né? Como é que tu foi identificando essa questão do fit com o mercado, né? E para entender como é que esses momentos felizes aí, né? Dessas comemorações entraram no teu radar e como é que esse negócio foi evoluindo, né? E por que que eu trago isso para vocês? Porque a gente fica pensando sempre, né, como é que a gente pode, testar, prototipar coisas que a gente traz, né, para os nossos alunos aí ao longo do tempo, coisas que a gente vai colocando no mercado, né, a Bia trouxe ali, né, aquilo ali a gente foi sendo requisitado pelo mercado, mas a gente sabe que muitas vezes o mercado é ingrato, né, o mercado é injusto, muitas vezes as empresas é que tem que ir achando seus nichos e ir testando, porque a gente não consegue aí, né, como a Bia, reconhecer esses sinais e ir agregando coisas no portfólio. Como é que foi no teu caso aí, Bruna, quando foi escalando e colocando o teu negócio aí no ar? Eu acho que uma das maiores dificuldades das startups hoje a gente estava até falando com uma pessoa que não é de uma startup, mas a dor é a mesma, que é identificar qual é o ICP, né? Ou seja, para quem que eu estou vendendo e o que eu estou vendendo a pessoa, né? O cliente quer comprar, ele quer comprar aquilo. Então, no meu caso, talvez tenha sido um pouco parecido com a Bia, porque eu tinha um outro negócio tradicional. E lá nesse negócio tradicional, né, que era uma agência de intercâmbio, muitas vezes eu tinha clientes jovens ou pessoas que iam fazer 15 anos, queriam fazer um intercâmbio, ou formandos da universidade, queriam fazer uma viagem de formatura. E o que acontecia era que muitas vezes as pessoas não tinham dinheiro para pagar a viagem e tinham muitas dificuldades também na organização, elas compartilhavam, né? Tinha agência física, então a pessoa sentava, conversava, contava, vinha o pai, a mãe, e tinha essa troca, né, bastante. E eu pensava, por que que essas pessoas, né, não podem ter, que nem tem essas ferramentas, já que já existem há muito tempo de casamento. E na minha, antes, né, bem antes disso, o meu sócio, na época, ele fez uma festa de casamento. E eu disse para ele, não, vamos fazer a lista de presentes através de um site. E isso já faz bastante tempo, gente. Eu não vou falar o ano, senão vocês vão saber a minha idade, mas enfim. E eu disse, deixa que eu faço. E aí eu não sabia, eu não sou de programação, eu sou de business, né, de negócios. E eu mesma aprendi a fazer em WordPress, criei o site, criei a lista de presentes dele, que era na verdade só um catálogo online na época, né? E tive então a minha experiência com a primeira minha experiência com isso, validando através do meu sócio algumas necessidades. E quando isso aparecia através dos meus outros clientes, eu ia validando também. Então, bom, eu já sei mais ou menos o formato, entendo a necessidade e o nosso MVP foi para o ar antes da pandemia, né, em 2019. Então, logo que a gente estava validando questões técnicas, né, que era uma plataforma digital, logo em seguida veio a pandemia. E aí ela serviu também para a gente justamente poder acertar alguns pontos, alguns dos formatos que a gente entendia que era certeiro e que com alguns clientes pagantes e reais a gente validou que não era, né?
essa história que a gente sabe que tem muita coisa que o founder romantiza e que por mais que né, hajam validações, nem tudo é validado, e aí na prática a gente entende que não. E a pandemia serviu muito para isso, para a gente ter esse aprendizado todo, e com o fim da pandemia nós acabamos tendo um movimento orgânico, porque o que que aconteceu durante a pandemia? Todas as pessoas de todas as faixas etárias tiveram um processo acelerado de digitalização. Então, pessoas que nunca tinham comprado na internet passaram a comprar na internet e utilizar ferramentas digitais. Inclusive as pessoas mais velhas, né? Sei lá, minha mãe, minha avó, pessoas 60, 70, 80 anos usando a internet porque foi algo necessário que aconteceu. Então, isso. Talvez o meu produto tenha ido para o ar, meu MVP tenha ido para o ar no momento errado, ou seja, antes de ser o momento certo, e depois desse período da pandemia a gente começou a ter esse movimento orgânico. E aí que a gente pode validar com os usuários mesmo, e isso a gente está fazendo até hoje, no final do ano, a gente fez toda uma substituição da nossa plataforma da parte, que é o site da área não logada, agora estamos fazendo de toda a área logada, então é um trabalho ad eterno, a gente nunca para de ter essa interação com os usuários, de coletar feedback e fazer ajustes, até como a Bia mesmo falou, para entender melhor essa necessidade. Então, eu validei uma dor que existia através do meu outro negócio tradicional, fizemos um modelo de MVP que era funcional para a gente entender que seria utilizado e como seria utilizado, e desde então a gente vem reformulando e ajustando isso, e agora esse ano a gente vai ter uma mudança bem grande também de plataforma, justamente através desses dados coletados aí de feedback de usuários reais. Deixa eu trazer aqui uma pergunta. Acho que talvez no modelo aqui da Bruna isso estejam até um pouco mais explícito como ela trouxe. Assim, Bia, como é que tu entende que a tecnologia acabou impacta ou impactou, ou tu pensa que vai impactar o teu negócio no curto, médio ou longo prazo, assim? Porque como, né, a tua venda é uma venda física, mas acredito que tu tenha sido impactada também, né, pela questão do digital, e eu já deixo a pergunta seguinte para Bruna, porque para mim, e eu acho que isso aqui vai se estender a vocês também, talvez hoje o principal desafio das empresas, tanto da minha quanto a de vocês, seja a questão da captação. Então, eu queria deixar a primeira pergunta para a Bia aqui, depois a pergunta para vocês duas sobre né, sobre os desafios da captação, já que a Bruna disse que o ICP é um desafio constante, né? Porque talvez as pessoas da melhor idade aí não fossem talvez um cliente teu lá, anterior à pandemia, agora tá me dizendo, bom, as pessoas mais velhas também foram disruptadas pela tecnologia, né? Então, Bia, qual é o impacto que tu sente da tecnologia nos teus negócios, da mudança, talvez, e da evolução do teu modelo de negócio, e depois para as duas, sobre desafios da captação. Qual é o desafio que vocês enfrentam hoje em dia? Assim, ó, Ju, a gente tem um produto físico, né? A gente entrega um produto para cada colaborador. A gente tem um espaço físico, né? Que rola os bastidores, né? Pensa assim, é um kit personalizado, mas são 1.000 kits, né? São 1.000 caixas que a gente monta, são 1.500, 3.000. Então, é um volume gigantesco de produto físico, mas a gente só tem essa capacidade de venda pelas tecnologias, né? Em função das tecnologias. O mundo nos colocou dentro de casa, né? E toda a nossa venda, ela é online. Toda a captação, toda a prospecção, tudo acontece de forma online. Toda a nossa estrutura, que hoje é muito mais organizada, a estrutura comercial, tudo acontece graças às tecnologias que vão surgindo para a gente. Pensa assim, ó, hoje a gente vende para a GetNet. Vou dar um exemplo, tá? A GetNet é um dos nossos clientes. Eles estão lá em São Paulo. Hoje eu tenho contato com o vice-diretor da GetNet, ou com pessoas que, se fosse antes da pandemia, ia ser muito difícil eu fazer uma venda para pessoas desse nível, né? Então, hoje eu consigo contatar pessoas dentro das empresas que, se não fosse a pandemia, eu não teria como vender para eles
se não fossem as tecnologias que nos permitem isso, né? Esse contato direto, essa prospecção. A gente tem ferramentas de prospecção que nos trazem exatamente o perfil do cliente ideal que a gente precisa, que são as empresas com mais de 200 funcionários, que são as empresas que estão na maioria em São Paulo, porque são as que mais investem em comunicação interna, e aqui eu estou falando de dinheiro mesmo, uma grana legal para colaboradores, para engajamento. Então, às vezes, tem estado, a gente entrega para todo o país, tá? Mas o estado que a gente mais vende, mais tem clientes é São Paulo, não é aqui no Rio Grande do Sul. E a gente só consegue esse volume de venda, esse faturamento, em função das tecnologias e o que elas nos permitem. Tanto para a captação para prospecção mais assertiva, quanto para contatar, entrar em contato com essas pessoas direto, né? Comunicar a nossa venda. Tudo é online, tudo acontece no online. Hoje eu estou aqui no meu escritório, vocês estão vendo aqui atrás do meu cenário, eu estou na minha casa e embora o meu escritório seja a uma quadra da minha casa, às vezes eu estou lá e eu só atrapalho as gurias que estão trabalhando lá, sabe? Então, graças à tecnologia, a gente tem um controle muito preciso de tudo que está acontecendo, a gente tem comunicação o tempo inteiro e a gente consegue ser assertivo para alcançar um faturamento que a gente consegue hoje, sabe? Então, eu acho que nesse sentido vai ajudar cada vez mais. A gente está trabalhando para ser reconhecido e referência no país como entrega de presentes personalizados e a nossa meta para esse ano é ser referência. Tudo isso a gente está fazendo de forma online. Todo esse trabalho só é possível por causa das tecnologias. Não sei se é mais ou menos isso. Isso aí. Bruna, e aí, quais são os principais desafios dessa captação aí que vocês encontram no Eu vou, empreendedorismo vou, aí? vou contar um dos principais desafios que foi um grande aprendizado nosso. E eu entendo que muitas startups e muitas empresas ainda estão engatinhando nesse processo. Como a gente está digital, então a gente é digital, né? A nossa captação vem muito através de anúncios do Google e de buscas orgânicas que acontecem também no Google, a grande maioria. E a gente estava fazendo um estudo logo depois daquele momento pós-pandemia, a gente tinha um investimento super baixo em anúncios, a gente sempre foi contra se prostituir para o Google, né? Porque senão a gente fica refém e não tem fim. E a gente sempre estudou muito como que a gente poderia, né, driblar isso. E a gente contratou uma equipe especializada em SEO, né, Search Engine Optimization. E para minha surpresa, o resultado do trabalho que foi feito foi tão positivo que esse trabalho começou a ser feito 2, 3 anos atrás. Até hoje a gente tem benefícios desse resultado. E muitas empresas elas não dão atenção para isso, né? Para o SEO especificamente, que é tu poder aparecer no resultado do Google bem posicionado a ponto de tu não depender só do anúncio, né? E além disso, atualmente existem estatísticas que dizem que inclusive as pessoas 80% clicam no orgânico e não no anúncio que aparece lá na parte de cima. O pessoal do marketing esse ano está falando que é o ano do SEO, né? Só que ao mesmo tempo que é o ano do SEO, é o ano da inteligência artificial. Então as pessoas já não estão mais buscando no Google, elas buscam em todas as redes sociais e nas ferramentas de inteligência artificial. Então, se eu não estou com um site, né, que é, digamos, a cara da minha empresa, estou falando da parte institucional, alinhado com todas as técnicas de SEO, seja estruturalmente falando, seja em termos de conteúdo, e aí inclui geração de conteúdo, conteúdo rico. Se eu não faço esse trabalho, eu não vou aparecer nos resultados. E agora está pior ainda, o desafio é muito maior em função da inteligência artificial, porque pode ser que tu faça uma pergunta de uma palavra no chat GPT e ele não vai dar a tua empresa como resposta, como uma possível solução para aquilo que tu estás buscando. Então, é um trabalho de formiguinha, porque tem a parte técnica, tem a parte de conteúdo, tem a velocidade que o teu site carrega, né, que são milissegundos. Então,
tudo esse trabalho ele tem que ser feito de início e constantemente, porque senão tu acaba não aparecendo e dependendo de anúncios ou só de redes sociais. E existia um cálculo que fazem, né, que tem pelo menos 27 canais digitais ou formas, né, de tu explorar o marketing digital. Então imagina, com tanta variedade, com os teus clientes talvez em tantos locais diferentes, se tu não estiveres como uma autoridade no teu assunto, tu não vai aparecer, tu não vai conseguir fazer a captação, seja teu cliente B2C ou B2B, né, um cliente final, consumidor final ou uma empresa, e como a Bia estava falando, antes da pandemia, tu não conseguia entrar em contato com uma pessoa pelo LinkedIn e pedir para marcar uma call. Hoje tu fala com o presidente da empresa XPTO pelo LinkedIn. Então, esse é um fator muito positivo que a tecnologia trouxe e a evolução, né, da adoção do uso da tecnologia trouxe. Mas, em contrapartida, a evolução é tão rápida que se a gente não está acompanhando esses ajustes, né, e essa adaptação, a gente pode acabar ficando de fora ou tendo um custo muito alto, né? Eu me lembro que uma vez eu falei com uma empresa que faz gestão de tráfego e eles, mais no início falaram assim, a gente não pega clientes com uma conta com menos de 20 mil reais de investimento em anúncios para o Google. E eu falei, opa, não é bem assim. E aí a gente fez uma combinação, então, de um trabalho orgânico com um trabalho de anúncios e a gente entendeu que é o caminho. E agora a gente está estudando como se manter relevante, né, nesse mundo que não é só de buscas, não é só de redes sociais, mas também de ferramentas de inteligência artificial. Então é um grande desafio realmente essa captação. Bom, Bia, quer acrescentar aí alguma coisa nos teus desafios da captação aí? Não, eu estou anotando tudo aqui também. Eu adoro participar desses momentos que a gente compartilha, Para mas mim a é gente sempre uma aprende aula. junto. Todo mundo que eu trago aqui é É, uma eu, aula para mim, porque eu já tenho a próxima é, pergunta. o nosso desafio também é entender tudo isso que a Bruna estava falando, sabe? É entender melhor como que a gente vai fazer para trabalhar o SEO. A gente é uma dessas empresas que ainda engatinha nesse sentido, sabe? A gente teve primeiro um boom nas vendas e agora para manter isso, né, de forma orgânica, isso é muito difícil num ambiente online que tu tem de muita informação de tudo, né? Então, como que a pessoa vai te encontrar? Como que e não a pessoa qualquer, né? A pessoa que está te procurando, né? Como é que vai dar esse match? E isso para a gente hoje é um desafio. Trabalhar o SEO, a gente engatinha muito ainda. Tráfego pago, a gente já trabalhou com uma agência que não trouxe um resultado mínimo esperado, e eu acho que não é um privilégio meu ter passado por isso, né? Eu já escutei muitos relatos, né? Eu converso com pessoas assim para trocar ideias, porque quando a gente empreende, a gente é muito solitário também, né? Então, essa troca de ideias e de figurinha, eu vejo que é um cenário que realmente as pessoas não sabem como fazer. Tem muita oferta também de empresas que trabalham isso, mas não necessariamente trabalham da melhor forma ou da forma correta. E eu acho que é uma eterna tentativa e erro, sabe? Até que a gente consegue ter uma empresa que acerte, que nos traga de fato o resultado, né? Aquele ROI, aquele investimento que a gente está fazendo, uh, ter esse resultado, a gente ainda é essa empresa que engatinha, sabe? Eu até anotei todos os seus comentários e observações, Bruna, porque a gente está nessa situação. Hoje a gente trabalha minimamente com tráfego pago, tem um mínimo de agora que está começando a ter um retorno, mas estamos sempre querendo melhorar, né, em todos os setores, e esse é um deles. Eu acho que vocês trazem uma coisa aqui que é super importante, são dores que a gente vive. Eu anotei aqui o que a Bruna falou, né? A gente não vai se prostituir lá para, né, para ficar pagando quanto mais a gente, o quanto a gente tem que pagar, né, para a gente se tornar relevante. Mas essa hoje, de alguma forma, né, a tecnologia faz com que, à medida que essas big techs elas vão crescendo, elas vão consumindo o nosso orçamento, né?
E eu sinto uma outra dor que eu queria até entender se vocês compartilham dessa mesma dor, quando a gente diz assim que a gente não encontrou aquela agência que entrega, enfim. Eu vejo que a gente tem muita dificuldade e tem uma dificuldade que a gente tem, e a gente tem um trade-off, né, ali versus o custo do quanto eu tô pagando, o quanto de fato eu tô atualizada, né? Parece que a gente tem sempre o sentimento, e talvez aqui os nossos alunos que estejam nos assistindo eles vão sentir isso, ou os que já estão empreendendo também sentem isso, que parece que a gente está sempre correndo atrás da máquina, porque me parece que é uma eterna escravidão em relação ao uso dessas tecnologias e o quanto tu tem que consumir delas para se tornar relevante. Como é que vocês têm lidado, e talvez a Bruna aqui que já está um pouco, talvez até um pouco mais assim, nessa estrada, porque a empresa dela tá mais ligada com o mundo do digital. Como é que tu tem tratado aí? Eu vou direcionar para a Bruna essa pergunta, essas questões de encontrar essas competências, que assim como diz, a gente não busca mais no agora, né, a gente não busca mais no Google, a gente busca numa IA. A gente tem sentido dificuldade de encontrar competências que lidem com essa mudança tão rápida, o custo do quanto isso te custa no mercado e os limites e os limitadores que a gente tem do custo do nosso produto, né? Como é que tu tem lidado com isso assim? Aí endereço para a Bruna essa dessa questão da gente ser intensivo, né? Nós temos uma EdTech, ela é intensiva em tecnologia, enfim, nós temos custos de, né, de manter plataforma. E eu fiz algumas brincadeiras aqui, e os alunos que estão nos assistindo vão entender, porque a gente vai embarcando coisas que são interessantes na nossa plataforma. A gente tem uma plataforma online de conteúdo, nós temos, a gente vai endereçando coisas de IA, embedando videoconferência, e cada coisa que tu vai trazendo aqui são coisas muito legais. Mas são coisas que te custam e é uma manutenção que tu tem que incluir na tua vida. Como é que tu tem lidado, Bruna, com essas questões, os desafios, né, dessa inclusão tecnológica versus encontrar as competências das pessoas que lidem com isso bem e que não encareçam lá o teu produto lá na ponta? Eu acho que eu vou começar pegando um gancho com o que a Bia falou, e perdão se tiver alguém de background de marketing aqui, porque esse povo marqueteiro é difícil, gente. O que eu tive já de experiência negativa no sentido de ter um parceiro ou ter um contrato, seja com agência ou profissional de marketing, e não ter a entrega que eu esperava, né? E acabar indo muito dinheiro pelo ralo. Então, esse é um dos maiores aprendizados que eu tive até hoje. E hoje, bastante, com muitos erros depois e bastante tempo depois, eu aprendi uma coisa, que a gente precisa aprender e dominar certos assuntos, mesmo que a gente não possa, né, estando no degrau de gestão, mesmo que a gente não possa abraçar o mundo, tem conhecimentos que a gente precisa dominar. E se a gente não conseguir estudar e utilizar, inclusive, do Long Life Learning para se reciclar e se manter atualizado, a gente vai sofrer, porque não adianta a gente contratar um profissional que seja especializado em determinado assunto, mas que a gente não entenda daquele assunto e não possa fazer a cobrança, entender se está tendo match com a voz da empresa, com o que a gente quer ter de resultado. Então, assim, esse foi um dos grandes aprendizados que a gente gastou e perdeu muito dinheiro com erro de estratégia por causa da estratégia não estar nascendo da gente, estar nascendo do time de marketing, da squad de marketing. A gente já teve 5 pessoas no marketing e que o resultado foi pior do que eu gerindo os anúncios. Porque daí eu vou lá, eu estudo, eu peço ajuda para o chat GPT, né? A gente entende. O SEO foi um grande exemplo disso. Eu comecei a ler e estudar até hoje. Eu assino o Medium, aquela plataforma de matérias e conteúdo. Então, tem muito conteúdo lá específico e técnico sobre vários assuntos. SEO é um deles. Então, eu estou sempre lendo, porque há muita mudança. E o maior erro, acho que foi esse, sabe? Depender de profissionais sem saber exatamente o que a gente queria. Um dos nossos mentores do ano passado falou que a gente não vai resolver o problema do marketing e talvez de outras áreas, né, da empresa, se a gente não tiver um CMO, né, que seria uma direção de marketing, um gerente de marketing, alguém
interno da empresa, um sócio de marketing, né? Hoje eu não tenho, eu tenho sócio de operações e de tecnologia, mas não tenho especificamente o marketing fica debaixo do meu chapéu também. Então, não tendo uma pessoa específica na empresa de marketing, vai ser muito difícil de tu fazer essa terceirização dessas contratações, porque, né, a voz realmente da empresa, o teu objetivo, ele não vai chegar redondo lá na ponta do cara que está fazendo o criativo, que está fazendo o copy, que está fazendo, né? Então, é uma grande dificuldade mesmo. Então, um dos perrengues maiores foram esses erros, e hoje eu entendo que tem muita coisa que é melhor, ao invés de eu gastar e contratar alguém para sair logo fazendo, é melhor eu estudar, entender, aprender, talvez chamar alguém para perto que entenda e possa colaborar comigo antes de fazer uma terceirização de serviço. Deixa eu perguntar para vocês aqui, né, olhando um pouco para esses erros, acertos, enfim, se vocês pudessem olhar hoje, né, e daí eu começo pela Bia aí, né, se vocês pudessem olhar para trás, e pensar que vocês fossem começar de novo, qual o erro que vocês não cometeriam? Ai, Ju, eu acho que quando eu comecei a delegar com confiança e autonomia, a minha vida mudou. Então, eu acho que eu fiquei muito tempo querendo centralizar todas as coisas. E era um apego, era, meu Deus, eu vou ter que contratar alguém, às vezes a gente não quer investir, né? A cabeça do início é um gasto, mas não é, é um investimento para te ter mais tempo para pensar nas estratégias, pensar em como fazer o negócio crescer, porque o negócio ele está sempre em movimento, né? Ele nunca está parado, ou ele está indo para frente, ou ele está indo para trás. Se ele está parado, muito provavelmente a tendência é que ele comece a cair, né? Se tu não faz esse movimento de estudar os setores, de entender o teu negócio, de entender estratégias, o como, né? Só que enquanto ser humano, ninguém dá conta de tudo, né? E eu acho que o que eu teria feito antes é ter delegado mais cedo e ter mais pessoas me ajudando antes, mais no início. Eu demorei muito para entender isso. Que tu pode contratar pessoas, que tu pode confiar nas pessoas e que muitas vezes elas vão fazer as coisas muito melhor do que tu. Então, eu acho que não descentralizar para mim, eu não sei se a maioria que está no início do seu negócio, não sei qual que é o perfil, mas muito no início, assim, a gente pensa em ideias mirabolantes, a gente quer dominar o mundo, a gente quer fazer a coisa acontecer, e sozinho a gente apanha muito, né? A gente corre muito atrás do rabo, a gente fica dando voltas, às vezes, que é um plim, que é uma pessoa te dar um feedback, um insight, tu já consegue fazer a coisa andar. Então, eu acho que a minha maior dificuldade foi aprender a delegar, mas depois que eu aprendi, o jogo virou. Eu acho que essa seria a minha principal dificuldade, assim, do início, que eu me lembro, assim. Bruna, me conta aí. No nosso caso, eu acho que o maior erro foi de a gente não ter trazido sócios específico de tecnologia já desde o início do projeto, desde a prototipação, desde o MVP, né? A gente contratou uma equipe que não é atual para fazer o desenvolvimento do nosso MVP e foi a pior experiência que a gente podia ter tido, né? Então, as pessoas erradas entregando o trabalho, o job errado e sem estar ali junto contigo, né? Então, hoje a gente tem duas pessoas de tecnologia que elas estão até em contrato de vesting, mas, né, são nossos sócios, e isso mudou completamente o entendimento da estratégia como um todo, né? Porque tem muita coisa que foi feito que talvez não precisava ser feito, que não era tão MVP assim, e a gente poderia ter economizado tempo e dinheiro. Então, acho que o pensamento estratégico é, é o mais importante.
seja para delegar, que nem a Bia falou, que realmente é uma das coisas que a gente acaba sendo consumido, e não é à toa que tem o percentual, eu nem sei mais o percentual atual de casos de burnout em fundadores de startup, porque realmente é muita coisa. Então, de trazer para perto, né? É melhor tu ter 50% de algo que vale, sei lá, 10, 100 milhões, do que ter 100% de nada, né? Então, assim, ter pessoas especialistas e junto contigo, eu acho que isso faz muita diferença. Sabe que eu queria trazer até um testemunho também meu, assim, de quando a gente começou, né? E tem muitas verdades que a gente acredita que elas são plenas e que, na verdade, isso tem algumas coisas que a gente faz que são importantes pra gente, né? E que a gente exercita muito quando a gente faz o plano de negócio com os alunos, que é essa coisa que a gente falou lá no início, né? Vamos testar para ver se isso é real, vamos testar para ver se isso é importante para o nosso cliente, no nosso caso, né? Os clientes, a gente, são alunos, né? Porque muitas coisas que a gente, não, a gente vai incrementar ali, daí a gente trouxe essa questão da tecnologia que tu trouxe aí, né, Bruna? Por muitas vezes a gente pensava, não, vamos fazer isso na plataforma, não sei o que, daí a gente gastava os sprints de desenvolvimento, lá tu gasta uma grana louca com aquilo, e daqui a pouco a gente coloca no ar, não faz diferença nenhuma se tem aquela feature ali ou não, tá tudo certo. E a gente preocupado com aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante, sabe? Eu vejo, assim, que se eu fosse voltar ao tempo atrás, assim, eu testaria as coisas mais rapidamente antes de implementar. Só que, por outro lado, muitas vezes eu também tive coisas das quais eu tomava decisões muito rápidas e sozinha, e das quais eu penso assim, gente, eu deveria ter me aconselhado, deveria ter buscado, né, o outro lado, ouvir mais pessoas, né? Então, que tá intimamente ligado nessa coisa da gente prototipar e testar o tempo inteiro, né, para ver se isso faz sentido ou não. Então, talvez eu se voltasse atrás, né, que a Bia trouxe da questão de delegar, né? Que eu acho que esse é um problema que eu não vivenciei na minha. Porque eu sou uma pessoa assim que eu sou super pouco, que eu não gosto de microgerenciamento, né? Então eu não tenho essa o problema da delegação. Mas eu tenho essa outra coisa, sabe? De eu achar, então vamos lá, vamos fazer, vamos tocar, isso é importante. E nem sempre é tão importante, e nem sempre a gente está tomando a decisão certa, né? Então, essa coisa de ponderar e de chamar outras pessoas para tomar decisão contigo é super importante. Diga aí, Bruna. Eu acho que além disso que tu comentaste aí, que eu também acabei falando com esse exemplo, é de ter pessoas que são complementares, né, às tuas habilidades, ao teu conhecimento. Muitas vezes, talvez tu não vá ter acesso, foi a nossa dificuldade nisso. A gente não tinha ninguém, por mais que a gente tivesse falado com muitas pessoas, ninguém que a gente quisesse trazer de sócio ou embarcar no projeto no início. Por isso que acabou fazendo dessa forma. Mas se a gente não conhece ninguém, a gente precisa colocar, né, a barriga no balcão, participar de evento, falar com pessoas, falar com o amigo do amigo do amigo, ativar LinkedIn, né? Põe a cara lá, fala com alguém, olha, eu preciso que tu me recomende alguém que tenha conhecimento em X área específica. Aí conversa com a pessoa, o que que tu pode me dizer? É melhor fazer assim assado. E falar com especialistas. E hoje, né, até talvez uns anos atrás não existia um modelo que nem a Startup Academy, de ter informação e aprender com os erros dos outros, né? A gente pode economizar tempo vendo e observando os erros dos outros, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que faz bastante diferença. Eu acho muito rico isso, sabe? Essa troca que a gente pode fazer aqui, porque ninguém é dono da verdade, né? E eu trouxe muitas pessoas que vieram e trouxeram essa questão da rede de relacionamentos. Como a rede de relacionamentos, esse networking, ele é importante para o estabelecimento de startups. Como é que vocês estabelecem? Daí começa aqui com a Bia essas redes de vocês? Como é que vocês estabelecem, né? Eu sempre gosto de conviver com gente que eu digo assim que é sempre mais inteligente do que eu, né? Como é que vocês fazem para buscar aí que, né, quem inspira vocês? Olhar para esses benchmarking assim de para quem tá fazendo o quê? Como é que vocês ativam, né? Eu disse, será que o fulano vai querer falar comigo? Às vezes eu dou uma de metida lá, eu mando mensagem mesmo e digo assim, ó, outro tem um tempinho para falar comigo, aí agora não dá, semana que vem.
E tem uma outra coisa que eu tenho por prática, assim, tem muitas pessoas que me chamam no LinkedIn. E eu sempre digo assim, vontade eu tenho de atender todo mundo, porque sempre eu encontro uma oportunidade em alguém que me chamou para um café, olha, vamos fazer uma coisa complementar aqui. Enfim, como é que vocês startam aí as redes de vocês aí para ter essa rede ativa? Eu participo muito ativamente do LinkedIn, lá que estão os meus clientes, na verdade, 100% da minha venda é LinkedIn, tá? Lá eu tenho minha rede de relacionamentos, é lá que eu pesquiso os eventos que acontecem, o meu público, na maioria, o meu cliente é a mulherada do RH, da comunicação interna, e é essa galera que está lá no LinkedIn. Então, ali é muito propício para eu estar vendendo o meu produto. Participo muito de eventos e sempre tento estar em cenários e ambientes com pessoas que eu considero mais, não sei se inteligentes, mas mais experientes do que eu. Tento ter uma humildade de entender que para eu ir para outro nível, eu tenho que estar no papel de sei menos que todos nessa mesa. Eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para evoluir, e é isso que eu busco sempre nesses eventos, conhecer pessoas, às vezes as pessoas mais velhas, né? Eu antes pensava assim, meu Deus, o que que essa pessoa vai dar bola para mim, uma, né, tão mais nova do que ele, e as pessoas não são assim. Se tu chega com abertura para uma conversa genuína, interessada, as pessoas se abrem, as pessoas trocam. E isso que tu está relatando aí de, está sempre aprendendo, a gente aprende, mas eles também aprendem com a gente, né? A gente tem essa ideia de que, quem sabe mais. A gente sempre tem alguma coisa para trocar, né? De experiência, de caminho trilhado, né? Ju, que nem vocês estão falando aqui muito de startup. Eu não sou uma startup, mas eu entendo que na startup tem muito desafio de uma empresa tradicional, né? Começando por pessoas, por gerenciar, por delegar, por tudo aquilo que uma empresa precisa para funcionar, uma startup também precisa, né? Talvez a coisa seja mais rápida, talvez o erro seja visto de forma mais rápida, mas, no fundo, uma startup é uma empresa que precisa ter cuidado com as pessoas, que precisa ter cuidado ali com os sócios, que a Bruna comentou, né? Trazer um sócio que vai contribuir. Quando tu vai chamar um sócio para uma empresa tradicional, eu já penso duas vezes, né? Será que eu quero mesmo um sócio? Será? Então, eu acho que no mundo da startup isso pode ser melhor elaborado ou mais fácil de definir. Mas eu acho que estar nesses ambientes, eu sempre me proponho a estar em eventos, qualquer evento que me convidam, às vezes eu nem sei do que é, eu estou lá, porque eu, mesmo que não seja da minha área, a gente tem ali experiências. Eu te vi aqui no Taquara Summit, também foi um evento muito bacana, que às vezes tem palestras ali que não tem nada a ver com o nosso negócio, mas a gente começa a ter um insight. Algumas coisas surgiram no Taquara Summit que eu trouxe para o meu negócio também, de uma palestra que eu nem ia acompanhar, no fim eu fiquei um pouco. Então, eu acho que o mundo nos traz possibilidades, a internet nos informa muito, né? Os eventos que estão acontecendo, essa informação hoje é muito mais fácil, e se colocar nesses ambientes, eu acho que é fundamental para esse crescimento de um negócio tradicional. E startup, eu tenho a impressão, não sei se estou errada ou não, que é tudo muito online, é só computador, é todo mundo atrás de tela. Então, quando tem esse ambiente do tete a tete, sabe, eu acho tão rico, principalmente para essas empresas que funcionam muito em home office, em cada um no seu canto, sabe? Eu acho que essa experiência todos deveriam se colocar, independente do modelo de negócio. Bruna, tua rede aí, como é que funciona? Eu vou aproveitar o comentário do Renato, que ele comentou sobre as mentorias aí da Startup Academy, e o que eu vou dizer é que talvez dos meus erros foi ter postergado o uso de mentores na vida, né? E o ano passado foi muito intenso nesse sentido. A gente teve diversos mentores, alguns muito próximos, e que o olhar desse mentor trouxe solução para muitas questões que nós tínhamos internas.
Então, assim, tenha um mentor da vida, seja de qualquer área, mas tenham mentores e usem isso e façam esses contatos. Às vezes pode parecer um saco estar lá uma hora ouvindo ou trocando ideia, e o mentor às vezes pede, não, faz esse exercício. A gente foi fazer um valuation atualizado no final do ano, 10 páginas, 10 abas tinha na planilha, e, meu Deus, e dado, e dado, e dado, e dado, e dado. E tu pensa, nossa, mas para que isso? Aí quando tu vê o resultado do trabalho, que tu entende os indicadores, que tu entende as informações, diz, não, é para isso, obrigada. E então é assim, tem mentores que podem ser específicos, sei lá, de finanças, de marketing, de growth, né? De negócios mesmo. Então, eu acho que a vontade que eu tenho é de continuar mantendo, a gente mantém alguns contatos com mentores, né? Com alguns que foram nossos mentores, mas a gente sempre, através dos eventos, que nem a Bia falou, tenta se aproximar de pessoas. Outra coisa que a gente optou por fazer nós estamos incubados num hub de inovação desde o início do ano passado, e foi a melhor coisa que nós poderíamos ter feito para o networking acontecer. Então, eu sempre vou ter. Hoje, tive a opinião de uma pessoa de fora com relação à nossa plataforma, uma pessoa que eu nunca tinha falado especificamente sobre isso, então ela já traz algum insight, alguma dor, às vezes, de usuário, ou tu podes conversar com alguém que é especialista num determinado assunto. Então, ter mentores e se conectar a pessoas, né? Principalmente. A Bia falou do Taquara Summit, agora vai ter em Porto Alegre o South Summit. Às vezes é um perrengue ir nesses eventos, né? Porque é um evento grande, é muita gente, às vezes é difícil de circular, às vezes são eventos caros, mas tu precisa ter no teu budget, no teu orçamento de empresa, ingresso de evento ou participar de algum jantar, de algum, né? Eu participo, por exemplo, de um grupo que chama Ladies in Tech, que é de mulheres empreendedoras na tecnologia. Participo de vários outros sistemas, ecossistemas de inovação, do Founders Club, Vértice, que é aqui da região norte do estado do Rio Grande do Sul, participo do Move Hub, então é muita coisa acontecendo, eu não consigo acompanhar tudo o tempo inteiro, mas quando eu preciso, eu sei a quem procurar, né? Então eu sei quem eu posso contatar, eu sei para quem eu posso pedir uma mentoria. Participem desses grupos, né? Dos grupos que vocês puderem ter contatos. Recentemente a gente estava com uma dúvida de tecnologia, que a gente tem especialistas de tecnologia, tem o time de produto, tem né, as pessoas que trabalham, mas eu queria ter uma visão externa. Fiz um contato num desses grupos e no mesmo dia à tarde eu recebi 1 hora de mentoria de um CTO, então grátis, né? Então me ajudou muito naquele momento. Então participem, né, de grupos, usem muito o LinkedIn também, mas participar dos grupos e dos eventos às vezes pode ajudar muito. Bruna, já que tu tá falando sobre eventos aqui, então, assim, não se sintam metidos, né? É porque, na verdade, sempre tem alguém disposto a ajudar a gente, né? Lá no início da nossa talk, tu falasse sobre um evento de criatividade, eu vou trazer as perguntas que a gente teve aqui no chat, e quem quiser pode abrir mais para perguntas aqui, que elas estão, né, à disposição aqui para responder. Então, tu falou sobre um evento sobre o Creativity Day, né? Fala um pouquinho aí sobre esse evento que vocês estão participando, né? Para a gente ter uma ideia aí do que é também. A Luciana que fez essa pergunta aí para nós. O World Creativity Day, ou o Dia Mundial da Criatividade, é um evento que é chancelado pela ONU. A ONU estabeleceu o dia 21 de abril como o Dia Mundial da Criatividade, e aqui no Brasil tem a Organização Mundial da Criatividade, que organiza o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. Então, de forma voluntária, nós engajamos e estamos organizando a edição que é de Passo Fundo. No Rio Grande do Sul vai acontecer também em Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, Passo Fundo, Santa Maria, em 4 cidades, eu acho. Em outras 60 cidades do Brasil e outras 3 cidades do mundo. É o evento que tem apoio nacional da Globo, do Canva, o Canva é patrocinador também. Então, é uma oportunidade que a gente tem de estar envolvido com cabeças pensantes, né? No início eu falei também sobre a questão da importância da criatividade, principalmente no empreendedorismo, independente do tipo de negócio que a gente tem, seja ele digital, tecnologia, seja um negócio físico, tradicional.
sem criatividade a gente não vai conseguir andar para frente. O mundo está se movendo muito rápido, então a gente precisa trabalhar essa habilidade humana, que é uma potência que nós temos, e o evento é para trazer atividades gratuitas para as pessoas engajarem, aprenderem mais e serem mais criativos. E são essas competências aí que vão nos diferenciar de uma inteligência artificial, né? E o Renato traz ali essa questão que tu trouxe sobre a vinda dos teus, né, de outros sócios através de um vesting, né? Podia falar um pouquinho para nós sobre vesting aí, como é que aconteceu essa entrada aí para a gente orientar aqui também aqui o nosso pessoal. O contrato de vesting, logo no começo eu nunca tinha ouvido falar, também era algo. Eu não sou muito da parte jurídica, um dos meus sócios cuida mais dessa parte jurídica, mas é uma coisa que é muito utilizada no mundo das startups, e eu vou tentar resumir de uma forma mais ilustrada. Então, é assim: hoje eu tenho, digamos, 100% da minha empresa. E eu quero trazer alguém muito especializado, mas eu quero que essa pessoa vista a camisa da empresa. Para eu não pegar e dar para ela já 10% do meu negócio, sem eu saber no que ela vai me entregar, eu faço um contrato que tem um prazo de tempo. Então, muitas vezes são 3 anos, 4 anos, 2, 3, 4 anos, vinculado a um período de cliffing. Vocês devem ter o Gui Startupesa aí, né? Porque é muita palavra, mas vinculado a um prazo, ou seja, esse profissional que vai assinar um contrato de vesting, ele vai ter direito a um percentual de cotas, 5, 10, 15% da tua empresa, caso ele cumpra os requisitos determinados no contrato. Podem ser metas, com entregas específicas dentro de um determinado prazo. Se ele cumprir com aquilo, tiver tudo certo, ele vai converter e vai virar sócio da empresa. Esse mecanismo é muito utilizado justamente no início pelas startups, né, que elas não têm caixa e nem poder de contratar profissionais, gerentes, diretores, né, managers que tenham um cheque de salário mesmo, né, que venham pelo CLT muito caro, vai custar muito caro para a empresa. Então a gente acaba cedendo um pouquinho de equity, sempre com cuidado de não ceder muito no início, né, porque caso a startup vá captar depois, ela não pode ser prejudicada pelo percentual que ela está cedendo no início, mas tu acaba trazendo o cara para ele vestir a tua camiseta e jogar no teu time, e tendo a certeza que ele só vai converter se ele puder ter aquelas entregas. Então a gente achou esse o melhor formato, porque a gente tinha essas duas pessoas que eram de confiança, estavam engajadas, e entendeu que esse seria ter o melhor formato, que está dentro daquilo que eu comentei antes, né? A melhor eu ter, sei lá, 80% 90%, 80% da empresa, mas ela está crescendo, do que eu estar estagnada, eu ter que fechar a empresa porque eu não tinha as pessoas certas na hora certa para crescer junto comigo. Então é mais ou menos assim que funciona. O Renato traz um pouco ali da importância, né, das mentorias que a gente traz, e a gente tem, né, alguns sprints nossos, que são as nossas aulas, né, que falam um pouco isso, né, Bruna, e inclusive aquilo que a gente trouxe, né, muitas vezes onde as empresas têm maior dificuldade, por exemplo, de contratação, que a gente estava falando das dificuldades do marketing, né, normalmente atrelar compromissos aí faz com que a gente tenha aí, talvez um maior comprometimento, né, Bruna, para que as pessoas se engajem, né, no propósito do negócio, entreguem, né, e tenham menor chance também até da nossa famosa infidelidade, né, de que a gente profissionais que ficam pulando lá de galho em galho. Meninas, a gente já está aí, né, às 20 horas e 10 minutos, então eu queria agradecer, mas antes de agradecer, já que a gente trouxe, né, o tema que seria o empreendedorismo feminino, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né, os desafios, ou como é que vocês enxergam, né, o papel aí da mulher na gestão, de como vocês, né, ou até alguns desafios que vocês tenham enfrentados no papel de ser mulher e ter tantos papéis, né, que as mulheres têm, empreendem, são mães, donas de casa, mulher, enfim, como é que isso rolou aí na vida de vocês? Posso comentar?
Eu acho, Ju, assim, ó, que a gente vive numa luta, né, pela igualdade, a gente vive buscando isso e parece que é uma corrida sem fim, que as coisas são difíceis, que a gente cresceu num ambiente machista, tem um machismo enraizado na nossa criação, um machismo oculto ali, né, que a gente no automático tem que lidar com isso. E eu estava refletindo sobre isso e o que eu penso, sabe? Que na correria do dia a dia ali na minha vida, eu não consigo pensar tanto nisso, mas a minha luta ela se torna diária por ter um filho do sexo masculino e tudo que eu quero é que a minha empresa tenha muito sucesso para que ele tenha uma mulher como referência e que essa mulher seja eu e tomara que seja, porque senão eu vou ficar muito frustrada. Mas a minha luta não é tanto assim, eu quero igualdade. A minha luta se torna diária por tentar fazer o meu negócio ser um negócio de sucesso, para que o meu filho, que é do sexo masculino, tenha isso como natural. Ele vai ter em casa uma mãe empresária. Hoje é tão comum nos lares do Brasil o pai ser o empresário, a mãe que está lá, ou dona de casa, e essa acaba se tornando a minha luta no automático, porque eu gostaria muito que ele entendesse isso como, nossa, minha mãe é demais, porque ela é uma baita empresária. Ele tem 5 anos hoje, ele ainda é muito pequeno. Mas eu quero que ele entenda que quando eu digo para ele, filho, tu tem que ficar na escola, mãe tem que trabalhar, é para ter esse resultado que ele vai ver ali quando ele tiver, sei lá, seus 10, 15 anos, e essa é a minha luta pela igualdade, né? Que ele veja isso como natural e não o contrário ou diferente disso. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? A nossa eterna luta aí no mercado, né? Bacana, bacana. Bruna. Eu concordo muito com isso que a Bia falou. Também tenho um filho, homem, 4 anos, e seguido ele vê que eu estou ainda no computador, né? Esse às vezes é o fardo de empreender, né? De não ter hora para trabalhar, de ter o próprio negócio, de trabalhar. Assim como eu tenho a liberdade de levar ele na aula de jiu-jitsu de manhã, às vezes eu tenho também o ônus de trabalhar até mais tarde, né? Então, é, isso que a Bia falou, para mim, entra muito como uma questão de meritocracia, né? Que é assim, a gente tem um movimento atualmente muito forte, eu participo de grupos de mulheres que falam, a mulher precisa ter mais espaço no empreendedorismo, a mulher precisa estar à frente de determinados negócios, mas eu quero estar à frente e ter sucesso pelo aquilo que eu estou fazendo, trabalhando e entregando de resultado. Eu não quero ter o meu espaço porque eu sou mulher em um determinado lugar. Eu quero ter o espaço porque eu estou fazendo bem. E a mulher já tem uma dificuldade maior nesse sentido, historicamente, a gente já sabe de toda a história. Então a gente talvez tenha que estudar mais, talvez a gente tenha que fazer mais e entregar mais, mas é pelo resultado daquilo que a gente está se propondo a fazer que a gente vai ter sucesso, que a gente vai ter mais destaque, mais espaço. Então, mulheres, estudem, tentem, não desistam, tenham persistência, resiliência e tudo aquilo, né? Hoje de manhã eu estava num grupo também de mulheres e uma das mulheres falou assim: a minha filha, perguntei para minha filha o que que ela queria ser e ela falou que queria ser enfermeira. Eu perguntei para ela, mas por que não médica? E a minha filha respondeu: porque médicos são os homens. Então, imagina como está construído às vezes na cabeça das crianças em função da sociedade que a gente vive e todo o trabalho de desconstrução que essa mãe tem que fazer na filha, dizendo: não, minha filha, você pode ser a chefe do hospital todo, né? Não precisa ser só a médica, você pode ser a chefe do hospital e ainda ter uma startup que vai faturar milhões, então tá tudo certo. Quero trazer um dado para vocês, então, interessante aqui da Startup Academy, então, né, que 70% dos nossos alunos são homens. E a gente está estudando muito fortemente isso no nosso processo de captação, porque a gente está entendendo uma coisa que, na verdade, que a mulher, ela tem muita vontade de empreender, mas ela estuda, e é porque ela estuda muito. E o homem ainda é quem empreende mais. E isso se reflete
na amostragem dos nossos alunos. A gente, obviamente, está fazendo uma força e nós estamos com uma campanha direcionada para as mulheres, para a gente encontrar esse público, né, e encorajá-las a empreender, porque ainda o nosso público ainda é de maioria masculina. Então, a gente também sente essas diferenças, e o que está na fala de vocês é uma realidade, são realidades construídas, mas tenho certeza que aqui na nossa audiência, que a gente tem vários, né, vários deles aqui na nossa, e que depois vão nos assistir também, que certamente vão nos ajudar a promover essa desconstrução e essa diferença. Então, com isso, Bia e Bruna, eu queria agradecer demais por vocês estarem aqui com a gente. Então, como eu disse para vocês, essa aula fica gravada e ela vai dentro da nossa plataforma. E depois a gente ainda, né, faz alguns cortes aqui para a gente também, né, divulgar. E com isso também, a empresa de vocês também segue aqui nas nossas divulgações. Então, eu queria agradecer muito pelo tempo de vocês e pelas contribuições que certamente vão ajudar, como o Renato falou, a atalhar caminhos, a gente pensar também, né, nos erros e os acertos e tudo que a gente faz enquanto empreendedor, que com certeza é uma carreira linda e emocionante, mas que tem muitos desafios. Então, a gente espera contribuir com esses alunos aí, trazendo casos e mostrando aí, como eu falei, né, para todo mundo, da vida como ela é. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, Ju, obrigada, Bia, foi um prazer e ficamos à disposição aí. Uma boa noite para todos. Obrigada, Gil. Boa Obrigada pelo noite, convite. gente. Foi um Até prazer. mais. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.